Sinto medo de morrer. Eu falei, eu vou morrer agora. Todo mundo viu. Todo mundo viu. E muita gente viu, assim, na rua e ninguém fez nada. Todo mundo vendo tudo, todo mundo rindo e ninguém fez nada. Um jovem de 20 anos alega ter sofrido homofobia num clube de Brasília. O diretor do local foi filmado expulsando o rapaz em um amigo. E a polícia tenta identificar o grupo que espancou uma transexual dentro de uma lanchonete em Taguatinga. Pelo corpo, as marcas da violência. Ombro, perna, pés, traumas que a Jéssica vai carregar para sempre. Fiquei apavorada. Eu, durante todo o tempo que eu estava banhando, ficava lembrando. Eu mesmo me descobri com 11, mas fui saber o que era de fato ser gay ali com meus 14, 15 anos. Passei por grande dificuldade ao longo da escola antes de me descobrir, durante a minha descoberta. As agressões físicas e verbais, psicológicas também começaram quando eu tinha 7 anos, no ensino fundamental, na escola. Começaram com as pessoas percebendo o meu jeito mais afeminado de ser, as pessoas perceberam que eu era muito alegre. Então elas começaram a se afastar de mim porque esse comportamento, segundo os pais, era errado e que devia ter um comportamento mais de homem. Exatamente pelo meu comportamento, pelo ser muito alegre. E começaram a me chamar de coisa já na segunda série, já como baitola, e eu nem sabia na época o que era isso. Eu tive uma adolescência bem conturbada, assim, com a minha família e tal. Isso me fez ter poucas oportunidades de expressar quem eu verdadeiramente era e tudo mais. Mas enfim, com o tempo, quando eu saí de casa com 18 anos, eu percebi que eu não era um homem gay, que era o que eu achava que eu era, e era o que a sociedade tentava dizer que eu era. Quando o professor deixou que fizesse a chamada pelos apelidos da turma, e eu não tinha um apelido, então eu fiquei assim, poxa, será que finalmente vão me dar um apelido, né, amigável, vou entrar? Não, foi quando eu comecei a perceber que as coisas não seriam fáceis o resto da minha vida inteira. Comecei no 6º ano com a professora de matemática, uma vez dando aula de matemática e dentro da sala de aula, ela falou que mulher não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro. E quem gosta de homem é viado. Aí a turma toda virou pra mim, eu tava no meio da sala, e começaram a bater palmas, chamando Caio, 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 e foi assim durante uns 5 minutos. E eu só lembro naquele dia, a única coisa que eu consegui fazer foi colocar a minha cabeça na carteira, e eu saí correndo pro banheiro. Fiquei 1h30 no banheiro chorando, sem parar, esperando a aula acabar para poder ir para casa. Na Universidade de Brasília, que é onde eu estudava, tinha um grupo de estudantes que se reivindicava feminista radical. O feminismo radical é uma das várias vertentes do feminismo. E uma delas principalmente, me ameaçava pelas redes sociais, me ofendia muito e me botava muito para baixo, porque você imagina alguém que está no começo de transição, não tem uma aparência como a que gostaria de ter, e alguém pega e fala que você é feia, que você é uma coisa bizarra e tudo mais. Então, e também me ameaçava fisicamente, então foi bem difícil mesmo essa fase. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei num campus onde majoritariamente eram homens héteros, então eu basicamente fui o primeiro gay assumido, tipo, de que ia pra parada gay, que levantava a bandeira mesmo, que entrou naquele campus. Eu lembro deles passarem por mim e falarem que eu não pertencia àquele lugar. Eu lembro deles esbarrando em mim na faculdade. Eu lembro deles riscando o meu carro, colocando dizeres no meu carro dizendo que eu não pertencia àquele lugar. E assim, existiam outras pessoas gordas, existiam outras pessoas negras na faculdade. Então, assim, eu só poderia, por exclusão, saber que aquilo era por conta de ser gay, de fato. Uns 3 anos atrás, quando eu saí da minha escola, que eu passei minha vida inteira indo, eu fui para uma escola e todos os meus amigos foram para escolas diferentes. Mas teve essa minha amiga, uma das minhas melhores amigas até hoje, que eu sempre, toda terça e quinta, a gente se encontrava no meio do caminho da escola dela e da minha casa pra gente poder almoçar. E teve esse dia específico, que eu tinha acabado de encontrar com ela, a gente almoçou, passou mais tempo que devia mais juntas.
Quando eu tava voltando pra casa, de repente apareceu um grupo de 5 pessoas, é sempre muita gente. Daí eles começaram, como sempre, olha lá, olha aquela garota que parece um garoto. Mas continuei seguindo o meu caminho. De repente eles me puxaram pelo braço e falaram, eu tô falando com você, sapatão. Tentei soltar do meu braço e continuei indo pra casa, com a vontade enorme de chorar. Eles me puxaram e começaram a me bater. Me bater, me bater, me bater, me bater, me bater. E era na hora de almoço, todo mundo passava ali. E eu fiquei no chão, eu não consegui reagir. Eles me batiam, me chutavam. Teve um que tinha uma faca, ele colocou no pescoço e falou, você vai morrer agora. Mas aí alguém gritou, tipo, não faça isso, você vai ser preso de novo, alguma coisa assim. Eu não sei, eu não consegui chutar. Em vez disso, ele guardou a faca e deu um chutão na minha cabeça, eu apaguei. Na época que eu morava no Guará, eu fui agredida fisicamente na rua, embaixo do prédio onde eu morava, por um grupo de garotos, tipo, adolescentes mais novos do que eu. Um deles me deu um chute e no meio da rua, assim, um outro me deu um empurrão também e tal. E muita gente viu, assim, na rua e ninguém fez nada. Ninguém ofereceu ajuda nem depois que eles tivessem saído e tal. E aí foi o primeiro contato que eu tive mesmo com ser considerada pela sociedade uma aberração ou qualquer coisa assim que faz as pessoas acharem que elas têm direito de te bater só porque olharam pra sua cara e pronto. Não, eu acho que a gente tem vivido um momento de muita violência política. Os discursos de ódio, que são lidos por muita gente como opiniões, eles acabam ativando gatilhos de violência. Como grandes autoridades do Brasil, que hoje ocupam espaços importantes na esplanada dos ministérios, em outros lugares, fazem esses discursos de ódio com tranquilidade, estimulam esses discursos de ódio, as pessoas acabam, de alguma forma, naturalizando comportamentos violentos e preconceituosos. Uma vez, quando eu estava no karatê, antes do professor chegar, os alunos já se reuniam para colocar o tatame no chão e eles tinham mania de brincar, de briga entre eles. Nesse dia específico me colocaram o meu vizinho de portaria, que também fazia karatê e estudava na mesma escola. Ele me derrubou no chão, ele começou a beliscar meus mamilos e bem forte. Me imobilizou, ele era 2, 3 anos mais velho do que eu na época. E falou para eu só ia me largar quando eu ia aprender a falar igual homem. A LGBTfobia na escola, ela é um problema muito grave e quase estrutural da educação, né? É preciso pensar estratégias para combater a LGBTfobia na escola. E eu acho que isso é significativo. As pessoas começam um ciclo de violência lá e aquilo vai se reiterando em outros espaços, né? Na escola, na época de ensino fundamental, eu apanhava bastante. Bastante. No mesmo ano que minhas calças eram abaixadas, onde pessoas simplesmente, por eu responder presença na hora da chamada, a pessoa sentar o tapão em mim e falar, não, você não pode falar assim, você tem que falar grosso, você tem que falar firme, e eu não sei o que é falar grosso, eu não sei o que é falar firme, eu nunca tive uma orientação. Muita gente fala em homofobia, né? Fala em criminalização da homofobia. Hoje não há uma lei específica que tipifique esse crime. Um dos grandes movimentos que a comunidade LGBT tem feito é a criminalização da homofobia. Você ofender uma pessoa pela sua condição sexual, hoje não é um crime específico. A ofensa, como qualquer outra, ela caracteriza o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. E é isso que a comunidade hoje tem brigado, né, pela questão da aceitação. Então, a ofensa à dignidade, ao decoro de um LGBT, hoje não tem uma tipificação específica. Eu lembro que eu dizia toda vez na psicóloga que eu queria estar doente para poder faltar aula e não precisar ver ninguém, ou não precisar ver algumas pessoas que estudavam na sala comigo. E comecei a estudar gênero. Aí eu me deparei com aquela frase da Simone de Beauvoir, de que ninguém nasce mulher, torna-se. E isso me fez entender que eu não era um homem, primeiro foi isso. E naquela época, enfim, início de 2011, nem se tinha muito esse debate de não binariedade de gênero e tal, mas eu já me identificava como uma pessoa sem gênero. E depois de muito tempo, inclusive tentando evitar que eu fosse o que eu fosse, eu não queria ser uma mulher trans, porque eu achava que eu não conseguiria um trabalho, eu não conseguiria ter uma relação afetiva estável, eu seria colocada para fazer a única coisa que essa sociedade transfóbica diz que a gente pode fazer, que é a prostituição. Então eu tinha muito medo de
ser quem eu era, mas enfim. Então a população LGBT, ela às vezes tem se você pega as transexuais e travestis, elas evadem das escolas. Então você precisa de políticas públicas para prevenir a evasão escolar das transexuais e travestis. E as transexuais e travestis têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque o empregador não quer contratar, porque tem a escolaridade baixa. Então estão nas piores formas de trabalho. Então você precisa de uma política pública de empregabilidade trans. Então não é privilégio, é necessidade de você corrigir, né, o preconceito e a violência que acaba excluindo um segmento da sociedade. E eu acho que você precisa de políticas públicas também intersetoriais, quer dizer, gerais, que promovam a diversidade humana, né, e a cidadania e dignidade da população LGBT. Isso na saúde, né, com projetos da saúde da população LGBT, isso na educação, com projetos de promoção da diversidade dos direitos humanos, na segurança pública, que melhore o comportamento das forças policiais, no tratamento da população LGBT, que às vezes são vítimas de violência do próprio Estado. Eu faço parte da Trafem, uma coletiva feminista. Nossa intenção com o coletivo, nós estamos ainda bem no começo, mas nós queremos participar de ações políticas, de compor pautas que não são vistas ainda pela questão pública, principalmente uma questão de rede de apoio e buscar apoio de organizações que acolham pessoas que estejam em situação de rua, em situação de violência, buscar apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós queremos justamente ter essa parte de diálogo para buscar políticas públicas para proteger os nossos direitos, a nossa integridade física e buscar ir atrás da população trans que está em situação de vulnerabilidade e tentar achar jeitos de dar o apoio necessário. Procurar uma casa de acolhimento, procurar a Defensoria Pública, a DECRIM, para poder fazer denúncias e nessa questão de intolerância. Nós queremos realmente mobilizar e tentar realmente tirar a população trans e travesti da sombra da sociedade para ser uma parte ativa e que tem expressividade. Em questões de violência, pessoas que não se identificam no binarismo de gênero, cisnormativo, cis-heteronormativo, qualquer pessoa trans, travesti, ser uma mulher trans aqui no Distrito Federal é complicado. Isso, falando ainda de plano piloto, já é bem complicado, questão periférica, bem mais complicado ainda. Nós temos a mulher travesti principalmente, tem uma expectativa de vida de 35 anos no máximo, isso é muito complicado. Teve uma vez, ai meu Deus, essa foi uma das mais difíceis para mim que eu passei lá na universidade, na faculdade, que era quando eu cheguei em casa e meu pai viu um pinto riscado no meu carro. Não era tipo pintado que saía, era um riscado. A pessoa pegou uma chave, eu não sei o que, e riscou a pintura do carro. Um pinto gigante e depois no capô do carro, assim, Bruno Viado. Então, assim, isso pra mim foi o fim. Eu lembro que de um garoto específico, alto, todo dia era uma ameaça diferente, falando que me bater, se eu não ficasse calado, aprendesse a ficar calado na escola ou coisa do tipo. O grupinho dele também não ajudava muito, só que o pior de todos era ele. Todo dia era diferente, um xingamento, uma ofensa, alguma coisa pra poder tentar me atingir fisicamente e sem partir pra uma ameaça física. Que eu era um baitola, que viadinho não tem voz de fala lá na sala, que eu tenho que aprender a ficar calado, que o meu lugar é calado, já que eu era gay. Ali eu não sei quanto tempo eu fiquei apagada. Eu sei que muita gente ficou olhando pra mim quando eu acordei. Eu sangrando muito, 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 muito. Mas dessa vez eu tive coragem de ir na delegacia logo de cara. Esperei meu irmão chegar, que ele é a pessoa da minha família que eu acho que eu mais confio. Contei a história pra ele. Aí eu fui na delegacia. Falei os detalhes, nada mudou. O policial meio que debochou da minha cara ainda. Quando vítima de violência física, moral, qualquer que seja a violência sofrida, o LGBT é um cidadão. Então ele tem direito a procurar a delegacia, a registrar uma ocorrência e, dependendo da situação, se for algo muito grave, procurar diretamente o Ministério Público, né, que, se tratando de crime de ação penal pública, no caso uma lesão corporal de natureza grave, tendo seu braço quebrado ou sendo vítima até mesmo de uma tentativa de homicídio, o próprio Ministério Público, enquanto fiscal da lei, dono da ação penal,
tendo a munição necessária, já pode dar início a uma ação penal pelo suposto crime cometido. A DECRIM, ela atende a população. Uma das temáticas nossas aqui da DECRIM é reprimir os crimes por discriminação baseada em orientação sexual ou na identidade de gênero. É uma delegacia especializada, então assim, que acolhe essa vítima, acolhe essa pessoa LGBT, para que ela não seja revitimizada, né? Não se sinta envergonhada para falar, para registrar o que sofreu, qual foi a violência sofrida, porque às vezes talvez em outras delegacias, as pessoas se sentem mais constrangidas. O que a gente tem se deparado aqui é com um número muito baixo do registro de ocorrências, e a gente sabe que isso não é verdade, isso não reflete a realidade, né? Até porque a gente vem de uma sociedade com uma formação, né, heteronormativa, né, que ser hétero está dentro de um padrão. Então, tudo aquilo que destoa causa incômodo, é o diferente, é o estranho. É extremamente importante a denúncia, primeiro para que esse crime seja combatido, né, seja apurado, seja combatido, seja reprimido, porque para que as pessoas tenham consciência de que é crime sim ofender, injuriar, lesionar em razão da orientação sexual da pessoa ou da identidade de gênero. E também é importante o registro para efeito de estatística, né? Porque a partir do momento que eu tenho estatísticas reais do que acontece na sociedade, a partir das estatísticas que são pensadas as políticas públicas. Gerar estatística é um ato político, não é só gerar um número, né? Muitas vezes aquilo não é nem solucionado, mas é um ato político quando a gente dá visibilidade para um problema que a gente percebe que ele está enraizado na sociedade. É um gesto importante a gente denunciar. Denunciar porque aquilo começa a ativar setores do Estado que às vezes não se preocupam com a população LGBT a começarem a se preocupar. Então, quando você produz estatística, você denuncia, esse ato político, ele produz consciência social. Né? Ele vai transformando um pouco a consciência da sociedade em relação àquele tema. Por isso que eu acho que é importante, sim, a denúncia, é importante que esses instrumentos de denúncia, eles também deem encaminhamentos a essa denúncia. Não só recebam no Disque 100 ou outros instrumentos, mas que eles possam dar encaminhamentos, que a gente possa ter delegacias especializadas, que a gente possa ter um sistema de justiça que funcione e dê vazão, encaminhamento, desdobramento à denúncia que foi feita. Sem a ocorrência, o Estado não tem noção efetiva do que tem acontecido, do índice de violência. Nós caímos no que a criminologia chama de cifra oculta, né? Então, os índices movimentam o Estado. Então, a partir do índice alto de violência, isso pode fazer com que parlamentares apresentem propostas, projetos de lei e que efetivamente ocorra uma mudança social, como aconteceu na Maria da Penha, né? Como a gente tem hoje o fenômeno do feminicídio. Tudo isso se baseia em estatísticas. Então, não havendo a ocorrência, o Estado se mantém inerte. Eu acho que as pessoas fazem o que fazem porque a gente não sabe lidar com as diferenças. A gente acaba criando meio que problema de se socializar às vezes, ou de saber o que a gente pode fazer em público ou não, ou dentro de uma sala de aula, ter como na faculdade, por exemplo. A gente acaba tendo umas marcas disso no resto da vida. O mais difícil foi que as pessoas entendessem, assim, sabe? Começassem a me ver como mulher de fato e entendessem que isso não é uma questão de eu simplesmente me reconheço assim, ou eu acho que eu sou mulher, ou eu sinto que eu sou mulher. Não, eu sou uma mulher, isso é uma questão de ser e não de achar, identificar e tal. E fazer com que as pessoas cisgêneras, que são aquelas que não são trans, soubessem, né, como agir e tudo mais. A gente pode até não entender, mas respeitar como a pessoa quer ser tratada, né? Se a gente tem alguma dúvida, aquela pessoa é muito andrógena e não dá para entender se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa não binária, como é que ela se vê. Vai até aquela pessoa e pergunta como é que você gostaria que te tratem, como é que você gosta que te tratem, né? Mas eu não gosto, mas eu não concordo, isso é problema seu. O que é a sua obrigação é você respeitar as outras pessoas, né? E não ser condizente com a desigualdade e com a opressão que afeta elas. É muito difícil colocar em perspectiva, né? O cenário, como eu já disse, muito violento,
e existem projetos no Brasil em disputa. Ao mesmo tempo que tenta-se retomar um discurso do ódio, do autoritarismo, do atraso, existe um setor grande da sociedade, especialmente a juventude, que já nasceu e tem sido criada numa sociedade que respeita a liberdade e a diversidade. Então eu acredito muito nessa geração que está no ensino médio hoje, essa geração que respeita a orientação sexual do outro, da outra na escola. Essa geração pode dar um sentido diferente à nossa luta no próximo período, mesmo que a gente esteja passando por um vale difícil, que eu acho que é um vale de aumento da violência, é um vale que alguns setores colocam para fora aquilo que tem de mais odioso, né? Contra o outro, a outra, que atenta à liberdade e à diversidade, que estimula o preconceito. Por outro lado, eu acho que tem uma juventude que vai chegar com tudo, inclusive ocupando a política, e é uma juventude que foi assim forjada, né, desde a sua criação, a aceitar a diferença e a liberdade. Nós temos aqui na Câmara Legislativa bancada evangélica, temos gente com posições políticas mais diversas, mas nós temos também um gay assumido, que sobe na tribuna e fala no plenário, no patamar de qualquer outro parlamentar. Não é só retrocesso que a gente está vivendo nessa área. Isso coloca para a gente um desafio enorme de aproveitar essas conquistas, as pequenas, as médias conquistas, para transformar a médio prazo aí em grandes conquistas.